Quem sou eu? Né, geralmente essas perguntas é difícil falar da gente É mesmo, né? profundo, né? Sim. Eu sou de Valadares. Lá a gente já cresce já com essa vontade de vir pra cá, entendeu? Lá, com certeza, se a pessoa não tem um parente, ela conhece alguém que ou tá aqui ou tá em Portugal. E no dia que eu cheguei lá tava nevando já. Aí na hora que eu saí assim, senti um frio. Eu não tinha nem roupa preparada para esse frio daqui. Mas aí na hora que eu pisei ali na neve, que eu vi tudo, eu falei, nossa, é isso aqui mesmo que eu sempre sonhei, viu? Foi muito bom a sensação. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Felipe Rodrigues. Ele tem 5 anos vivendo aqui nos Estados Unidos, já tem experiência de imigrante para compartilhar conosco. Ele tem um business de groomer, ele tem uma van que ele vai na casa das pessoas e cuida dos pets, uma fofura. Ele tem um canal no Instagram onde ele divulga isso, eu vou deixar na descrição do vídeo. E vamos ver qual é a história de vida dele aqui, né, Ah, Felipe? obrigado, Karine, pelo convite, obrigado por ter abrido as portas aqui para mim. E espero estar podendo compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha vida e como que é o imigrante aqui nos Estados Unidos. Sim, Muito obrigado, viu? prazer é nosso. Felipe, conta pra gente quem é você, dá um briefing. Quem sou eu? Né, geralmente essas perguntas é difícil falar da gente mesmo, né? Sim. Mas olha, o que que eu vou falar? Eu sou uma pessoa calma, que veio de Valadares, Minas Gerais, é, de uma família que, igual, por exemplo, meus pais me tiveram como adolescente, quando eles ainda eu era adolescente, entendeu? Mas até hoje eles estão juntos, então acredito que vim de uma família assim estruturada, uma família que sempre me apoiou, que sempre me ajudou, entendeu? É, o Felipe gosta de trabalhar, o Felipe gosta de sair, o Felipe gosta de estudar. Até hoje eu ainda faço vários cursos, busco sempre estar melhorando, é, todo dia um pouco mais, entendeu? Todas as áreas mesmo, a emocional, financeira, a religiosa também. Então o Felipe é o quê? É uma pessoa tranquila, amigável, que gosta do cantinho dele, que gosta de estar com os amigos, que gosta da família. E espero estar aí podendo evoluir cada dia mais e tal. Conta pra gente, qual foi o seu momento imigrou, quando você decidiu vir para os Estados Unidos? Olha, Karina, na real, eu sou de Valadares. Eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. E assim, lá a gente já cresce já com essa vontade de vir para cá, entendeu? Sempre tive parente aqui, amigos, pai de amigos. Então, eu acho que toda a vida eu sempre quis pelo menos vir visitar. Não teve aquele momento assim que de um start, foi uma coisa orgânica em você, já era sempre uma intenção vir para os Estados Unidos, uma possibilidade. Não, sim. Até porque antes de eu nascer, eu já tinha bastante parente aqui, tios, tias. E durante a vida que eu fui crescendo, ainda veio mais pessoas para cá. Então, tipo, sempre tive vontade mesmo de vir. E é assim mesmo então, quem nasce em Valadares já tem assim os Estados Unidos como uma possibilidade? Pergunto, porque eu também sou de Minas, na minha cidade não tem essa questão da imigração tão forte. Aliás, eu nem sabia que Valadares era tão conhecido assim como um polo exportador de imigrante. Sim. Então isso não faz parte da minha realidade, mas parece que sim, Valadares sempre é uma possibilidade vir para os Estados Unidos, né? Lá, com certeza. Se a pessoa não tem um parente, ela conhece alguém que ou tá aqui ou tá em Portugal. Mas tem que ter alguém. Interessante, É bem da nossa cultura mesmo. interessante. Felipe, e como que foi esse processo de vir para cá? Como você se planejou para vir? Olha, igual eu te falei, eu sempre quis vir morar, conhecer aqui, mas eu acho que deve ter começado ali em 2016, quando me deu vontade de tirar o passaporte. Aí ali, eu acho que depois que que eu tirei o passaporte, eu acho que eu e a minha família começamos a trabalhar para que eu pudesse ir um dia no consulado. Tanto que a gente começou ali em 2016, mas eu só fui no consulado em 2018. Então, durante todo esse tempo, a gente foi trabalhando em cima para que eu pudesse estar preparado para ir para o consulado, para a entrevista. E você teve uma decisão, eu acredito que não deve ter sido tão simples, porque você estava cursando engenharia, não é isso? E isso, eu estava cursando engenharia mecânica na faculdade que tinha lá no Pitágoras. Cheguei a fazer 4 anos, 8 períodos.
Mas aí eu fui no consulado, consegui o visto, e no meu último ano eu resolvi vir para cá, trocar lá e vir para cá. Só que eu vim para passear e acabei ficando. Você veio como turista para conhecer, visitar seus tios, seus parentes, foi isso? Isso mesmo. Queria vir para conhecer. E aí abandonou a faculdade. É, assim, na real, igual eu te falei, eu vim para visitar, mas aí acabou que os meus tios ali falando, não, fica, para que que você vai voltar? Depois você vai ter que voltar e aprender do zero de novo. Aí eu falei, ah, então tá bem, já que vocês insistiram, eu vou ficar. E me conta uma coisa, é, porque faculdade de engenharia, engenharia mecânica no Brasil é uma profissão tão valorizada, não é uma faculdade barata, Não. você demanda muito estudo, sabe? Eu acredito que toda a parte de exatas, né? Mesmo quem tem facilidade tem que ter uma dedicação, uma profissão muito séria e valorizada no Brasil. Sim. Você se arrependeu em algum momento de pensar, ai, por que que eu não terminei? Podia ter ido depois que eu tivesse terminado, faltava só um ano. Passou isso no seu coração? Na real, eu gostaria muito de ter tido aquela formação, sabe? Vestir a roupinha, tirar as fotos, comemorar com o pessoal que estudou comigo durante todo aquele tempo. Mas não sei, eu acho que hoje aqui falando, como eu vim, gostei, fiquei, eu também não me arrependo do que fiz, de vir, entendeu? Aí me dá às vezes uma vontade assim de tipo ser formado em alguma coisa, mas eu acho que tudo é aprendizado, viu? Sim. E de voltar para o Brasil, você já teve essa vontade, assim, de falar: "Ah, não, para que que eu tô aqui?" Já passou esse sentimento de dúvida se quer continuar aqui ou: "Ai, meu Deus, acho que eu vou voltar para o Brasil"? Olha, ali no início, quando eu cheguei aqui, digamos assim, que o primeiro ano estava bem difícil, foi muito difícil para acostumar a cultura, o trabalho e tudo. Aí logo em seguida veio a pandemia. E daí eu vou falar que você foi assim uns 2 para 3 anos assim um pouco complicado, viu? Porque daí a gente se isolou, aí as comemorações já não era a mesma, entendeu? E a falta da família no Natal, aniversário, até no Carnaval, nossa, a gente sente muita falta, foi bem difícil. Sim. Aí nessas horas você chegou a É. pensar, mas você chegou a pensar sério em voltar ou não? Menino, sério, sério não. Até que um dia minha mãe me perguntou: e quando você vai voltar? Aí eu não esperava que ela quisesse que eu voltasse. Então, ali eu acho que mexeu um pouco comigo. Eu já tinha já uns 2 anos que eu estava aqui. Então, ali eu fiquei bem abalado, assim. Falei, gente, será que eu tenho que voltar? Será que eu preciso voltar mesmo? Acabou que eu ainda não voltei, mas ainda fica naquela pressão, assim, de voltar para ver a família, entendeu? E por que que você acha que a sua mãe teve esse momento de te perguntar isso? Quando que você vai voltar? Meio como se fosse uma pergunta assim, quando eu vou te ver de novo, né? É. Ah, Por ixi. que que você acha que ela sentiu isso? Foi algum insight que você deu de que não estava feliz? Ou só saudade mesmo? Por que você acha que a sua Eu mãe acho que vai a falta ali, a saudade e tal. Que, querendo ou não, eu já tinha já uns 2 anos. Eu nunca tinha saído de casa assim, ficado tanto tempo fora. Então acredito que foi mais ali a falta mesmo, a saudade, viu? Que daí ela me perguntou, querendo saber que eu desse um prazo, uma data assim acalmar o coração, né? é, para acalmar, sim. E seu pai? Você fala com ele, ele demonstra alguma saudade assim ou ele é mais durão? Assim, geralmente em aniversários assim e tal, daí ele demonstra um pouco mais, mas ele esconde mais essa parte emocional assim. Ele talvez não seja bem aberto assim na hora de falar, tipo, ah, tô com saudade e tal. Mas eu sei que ele tá, mas é só aquela coisa mesmo de demonstrar. E você sente assim que você cresceu sendo amado, Felipe? Ah, com certeza, com certeza. É? É. Que bom, gracinha. Dá pra perceber, você fala com seus pais, dos seus pais com carinho. Não, assim, toda semana eu ligo pelo menos para minha mãe. Sempre quando eu posso, assim, eu vejo alguma coisa, um carro, uma carreta, uma viagem assim, eu já posto também, já mando pro meu pai, um cachorro. Meu pai ama mostrar a cachorrinha que a gente tem lá no Brasil. Sempre quando ela volta do pet, ele me manda a foto dela. Daí então a gente sempre tem esse contato assim, toda semana. E você tem uma irmãzinha, né? Isso. Agora ela Já já tá, cresceu um tem pouco. 13 anos. Quando eu saí de lá, ela tinha 8, era bem pequena ainda, mas hoje já tá uma adolescente já.
E como que foi essa experiência, assim? Porque você ficou um tempo grande da sua vida reinando como primogênito unigênito. E aí chegou uma irmãzinha menina, É, como foi? olha, ali no início eu vou falar que você não gostei muito não, É, porque se você perde o reinado, você perde o reinado. Que daí eu já estava já naquela fase de começar a olhar trabalho, começar a sair, e ela ainda tinha que passar todo aquele cuidado e atenção e tal. Mas foi só durante a gestação, porque depois que ela nasceu, eu aceitei bem, entendeu? quantos anos você tinha quando ela nasceu? Eu tinha 15. E tem até uma curiosidade, porque como ela nasceu de cesárea, a minha mãe poderia escolher mais ou menos a data. Eu faço aniversário dia 6 de maio. Aí a minha mãe veio e me perguntou: você quer que a sua irmã nasça dia 6 de maio? Eu falei: não, não vou dividir meu dia com a minha irmã. Aí ela foi lá e colocou dia 10 de maio, junto com o meu avô. Pronto, que lindo. É. Fez uma boa escolha, é bom cada um ter a sua Não, senão eu ia dividida. perder. Não Verdade, ia ter mais aniversário pra mim, ia ser só pra ela. sim. E agora, quando você encontrar de novo, ela vai ser outra pessoa, né? Diferente, porque já não é mais a criança que você tem em mente, né? Não, eu já vejo aqui agora, né? Aquele adolescente que só quer saber das amigas, quer saber de sair. Agora a família ficou cringe, igual eles falam, ficou aquela coisa chata. Agora ela quer só saber das amizades, só das amiguinhas. E você fala com ela? Falo, falo sim. E sempre quando eu tô conversando com a minha mãe, ela tá do lado. Felipe, Sim. e conta o que que você sentiu, o que que passou na sua mente quando você chegou nos Estados Unidos com a sua mala e pensou: nossa, tô aqui, começou. Olha, menino, foi até. Nossa, foi muito legal. Eu lembro direitinho, eu assim na janela, olhando as casinhas tudo diferente, né, do Uhum. Brasil. Eu fiquei olhando assim, eu parei em Newark. Então provavelmente eu tava vendo ali Newark, Ironbound, Elizabeth, alguma coisa assim. Aí eu olhei assim, aí aquela já deu aquela euforia assim no coração, aquela coisa boa. Aí eu passei na imigração, só que daí eu tive que parar lá em Massachusetts. Aqui foi só um primeiro stop, depois eu fui pra lá. E no dia que eu cheguei lá tava nevando já. Aí na hora que eu saí assim, senti um frio. Eu não tinha nem roupa preparada para esse frio daqui. Mas aí na hora que eu pisei ali na neve, que eu vi tudo, eu falei, nossa, é isso aqui mesmo que eu sempre sonhei, viu? Foi muito bom a sensação. Oi, você lembra? Sim, lembro. E essa coisa daqui ser diferente, assim, a questão da organização, das estradas, da limpeza, até das pessoas mesmo, assim, a questão de gentileza, foi alguma coisa que te chamou a atenção? Fala, nossa, é diferente. Não, sim, eu igual. Acho que já logo quando eu cheguei tinha escola funcionando, aí de repente a gente parou assim e era um ônibus escolar descendo criança na rua. Eu fiquei tipo, ué, mas por que que tá parando? Que lá no Brasil não tem isso. Aí aqui, como o pessoal respeita, eu achei aquilo super legal, porque tipo, todo mundo tava ali protegendo as crianças e tal. Eu também gostei do fato da rua tá tudo limpa, é realmente bem aquilo que aparecia nos filmes, na série e tal. Bem legal. E a diferença dos bairros, assim, as casas sem muro, sem aquela cerca que É, parece de guerra, é. né? Foi uma coisa que chamou sua atenção, assim, que você falou, como assim? Encomenda do Amazon chegando na porta e a pessoa indo embora. Isso chamou sua atenção, assim? Porque é uma realidade diferente, né? Não, totalmente diferente. Lá no Brasil eu fazia delivery, né? Lá a gente, quando ia fazer o delivery, tinha que esperar alguém receber, não pode deixar assim na porta. E aqui não, aqui também eu já trabalhei como delivery. Aqui eu só chegava, colocava ali, tirava uma foto e mandava mensagem, ó, tá aí. E a pessoa ia lá receber, nunca tive nenhum problema em relação a isso. Então, nossa, assim, super me encantou, me ganhou mesmo. Então foi uma experiência bem legal que eu tive com essa mudança aí dessa cultura de lá pra cá. Felipe, e depois de estar 5 anos aqui, você já conseguiu construir uma rede de apoio? Eu sei que você tem familiares aqui, mas uma coisa que fosse, que é realmente sua, assim, de amigos, pessoas assim que você de fato pode contar? Menino, sim, você acredita? E hoje eu até tenho orgulho disso, porque eu lembro que ali quando eu cheguei, eu praticamente só tinha a minha família. E eu sou um pouco mais fechado, um pouco mais tímido para fazer novas amizades. Então ali meu primeiro ano foi bem complicado, viu? Era só o pessoal da minha casa mesmo que eu tinha assim como amizade. Mas hoje eu tenho tantos amigos, tanto grupinhos de amigo que é totalmente diferente da realidade de quando eu cheguei. Hoje mesmo, igual em maio vai ser meu aniversário,
Eu acredito que deve dar ali, só os mais próximos, umas 40, 50 pessoas. Nossa, mas você realmente é um abençoado. Sim, Parabéns. sim, sim. Graças a Deus eu consegui bastante apoio, consegui fazer amizade. E hoje eu acho que eu posso contar com bastante gente aqui, viu? Que bom. E tem pessoas que contam com você também? Você é uma pessoa que as pessoas podem contar? Dá pra ver que tem bastante pessoas. Sim, todos os meus amigos eu vejo. Sou chamado pra sair, convidado pra festa, pra churrasco, pra ir pra igreja. É, não, sim, dá pra ver sim. Felipe, e depois de estar aqui 5 anos, você se sente conformado com os Estados Unidos na sua vida ou você se sente realmente adaptado, parte desse, environment? Olha, hoje eu acredito que já estou adaptado. São 5 anos, daí eu já fiz amizade, criei alguns relacionamentos e o fato do trabalho. Então hoje eu acredito que isso aqui agora está sendo a minha casa, entendeu? Que bom saber que já É, tá parte dos Estados Unidos. sim, já está fazendo parte já. Que bom. É. Felipe, e uma curiosidade, você já passou algum perrengue aqui nos Estados Unidos? Uma situação que você falou: "Meu Deus, e agora?" Olha, eu acho que ali no comecinho, quando a falta do inglês e de não conseguir me comunicar, eu lembro que quando eu fui tirar a carteira ali no DMV, eu fui inventar de ir sozinho, meu Deus, passei bastante aperto por não conseguir me comunicar. Acho que teve umas outras vezes também em relação ao lado financeiro, quando eu fui comprar carro também, o investimento era maior do que eu esperava, então eu acho que eu não estava tão preparado, por ser também a primeira vez e tal, então ali eu realmente eu passei sim. Uma talvez que eu acho que seja o maior, foi quando a minha apêndice inflamou e eu tive que ir para o hospital. Ali, assim, eu não estava preparado para passar por uma cirurgia, ficar em casa e sem trabalho, entendeu? Então ali a parte da cirurgia foi muito difícil para mim. Porque você foi para o hospital, você tinha plano de saúde? Não, não tinha Aí plano de tem plano saúde. de saúde, é É, complicado. Divide com a gente essa experiência. Como foi? Porque você dá entrada no hospital e eles te recebem e te cuidam, te tratam. sim. Perguntam se tem plano de saúde, você fala que não, Uhum. mas quando você chega em casa e passa uma semana, começa a chegar Ah, os os boletos. boletos do hospital. Como Chega. foi essa experiência? Foi a primeira vez que você tinha recebido um boleto médico no seu nome com uma fatura, acho que na casa de Exorbitante. alguns milhares? Dezenas de milhares, sim. Pois é. Foi isso mesmo. É, não, eu estava trabalhando aí de repente eu comecei a sentir muita dor de barriga e fui para o hospital. Lá, eu pensei que não ia conseguir, mas lá tinha pessoas que falassem espanhol, que eu conseguia me comunicar. Então eu fui super bem tratado, super bem recepcionado, entendeu? Qualquer coisa também tinha intérprete lá por ligação. Ah, foi bom a forma que eu fui recebido no hospital, mas foi um pouco desesperador também. Igual eu falei, eu fui pego de surpresa. O apêndice não é uma coisa que você vai enrolando, né? Apareceu, você tem que ir lá e fazer. Se você está preparado ou não. Então, assim, por sorte eu tinha bastante amigos também já ali naquela época que me ajudou, que trouxe comida para mim, que me visitou. Então, com eles foi um pouquinho mais leve ali esse processo, entendeu? E a parte financeira depois? Como que foi? Você ficou assustado? Você imaginava? Qual foi a conta final? É, pois é, que lá no Brasil a gente está acostumado com o SUS e aqui é nós mesmo que pagamos a conta do hospital. Aí, coisa de uma semana mais ou menos, já começou a chegar os primeiros boletos. Os primeiros ainda foi tranquilo, tava ali boleto de US$ 800, de US$ 1.000, mas aí com o tempo começou a chegar uns boletos de 20 mil, de 15 mil, aí eu falei, gente, isso não pode ser real. E a conta ficou bem cara, viu? Você Deu um chegou a desespero. tomar mais ou menos assim, por alto, quanto ficou seu tratamento para uma cirurgia de remoção de apêndice? Olha, eu não tenho certeza se todos os boletos, se tem boleto repetido lá, mas quando eu peguei para fazer a conta, tava dando algo em torno de US$ 80.000. E quanto tempo você ficou no hospital? Não, foi só um dia. Eu cheguei, eu acho que numa sexta-feira à noite, 10 horas da noite. No sábado, 7 horas, o pessoal já estava me retirando do hospital. Ah, fez a cirurgia, então um dia de hospital, Isso, 80 mil um dólares. dia de hospital, US$ 80.000.
Sim. Eu sei que isso é real porque a minha cesariana foi US$ 75.000. É, Uma cirurgia cesárea agendada, não precisou nada de emergência. Então, é nessa faixa, é bem diferente do SUS. não, bem diferente. Aí a gente sente falta do SUS, tá vendo? Felipe, e qual foi assim o momento mais difícil, mais desafiador nessa sua trajetória de imigrante? Você tem uma coisa, um ponto que te chama atenção e que você fala, nossa, tem que estar preparado para isso. Olha, eu acho que o idioma, com certeza, é o que mais me deu assim um desespero e tal, porque eu não consigo comunicar com os nativos daqui, então eu já senti que já perdi algumas oportunidades de conhecer outras pessoas, de ter trabalho. Então, eu acho que com certeza foi o idioma aqui, viu? Mas quem nasce em Valadares já não tinha que aprender a falar inglês, Ah, né? Perguntando isso. era para ser, é verdade. Era para ser mesmo, porque eu tinha bastante parente e tudo, mas não foi o meu Nunca caso acontece. dessa vez, é. Felipe, e sendo um imigrante aqui, você já percebeu alguma situação que você estava vivendo e que você refletiu e falou, isso é discriminação? Ou por você ser imigrante, por você ser latino, você já percebeu envolvido nisso ou não? Já, você acredita? Uma vez eu fui num restaurante, daí tinha a criança do dono ali do restaurante, estava ali no balcão, e eu consegui perceber, entendo que a criança é inocente e tal, mas aí ele perguntou, uai, pai, quem é esse rapaz? Tipo, por que que ele tá aqui? De onde que ele veio? Aí eu escutei o pai explicando pro filho, olha, ele não é daqui, ele veio de outro lugar, provavelmente deve ser latino. Aí aquilo eu fiquei tipo assim, gente, realmente esse aqui eu acho que não é a minha casa, sabe? Eu fiquei um pouco nervoso com aquilo. Mas eu super entendi, porque a criança tinha que aprender mesmo que o país onde ele vive recebe muito imigrante, né? Mas você acha que esse adulto, ele estava falando como, dando uma explicação com um tom de voz ou alguma condição assim disso ser um ponto negativo seu ou não? Não, eu acho que foi mais um aprendizado, mas é porque eu acho que o imigrante mesmo não estava, eu pelo menos não estava preparado para aquilo. Para ser rotulado como É, como imigrante, porque e isso já tinha tempo, já tinha já uns 3 anos que eu estava aqui. E foi a primeira vez que eu escutei, assim, aquela explicação, não, ele não é daqui, e tá tudo bem, mas, sabe, foi aonde aquilo me mexeu, assim, que eu fiquei um pouco meio que, ó, será mesmo que então aqui não é minha casa? Será? Aí eu fiquei um pouco incomodado com aquilo, mas eu entendi, entendeu? Que a criança tinha mesmo que saber como que funciona. E no trabalho, conta pra gente um pouco como foi a sua experiência trabalhando na construção. Você falou que você chegou, você foi trabalhar na construção. Isso. Como foi isso para um estudante de engenharia mecânica que morava com a mãe, com o pai, foi primogênito, unigênito, 15 anos, deveria ser paparicado, acredito. Sim. Como que foi chegar e puf, na construção? Nossa, eu lembro direitinho, meu Deus, o pessoal pedindo para me carregar madeira e, nossa, rapidinho isso aqui meu já começou a machucar. Foi complicado, até porque era o meu tio de brasileiro e o restante dos operários era tudo equatorianos. Então é outra cultura. E eles eram família. Então eu cheguei ali como o sobrinho do patrão e como brasileiro ainda, entendeu? E como eu também não sabia trabalhar, o que eu tinha que fazer era carregar madeira. Então eu vou falar pra você, e foi no frio ainda. Era na neve. Gente, foi um desafio? Foi um desafio. Eu falei, gente, será que isso aqui... Só que eu sempre tive vontade mesmo de querer ser, querer fazer, querer ter, entendeu? Então eu acho que isso aí me ajudou um pouco ali no processo. Mas não foi fácil, viu? Lidar com outra cultura, com outro idioma, com outras pessoas em outro local, foi bem complicado. E você sentiu assim que os trabalhadores, imigrantes também, que já estavam estabelecidos ali na construção, de certa forma abusavam de você, que era o recém-chegado? Eu até tentei evitar isso, mas não. Realmente, acho que houve sim, Acontece. acontece. Eu lembro direitinho o menino falando, tipo, para me carregar umas madeiras que nem precisava, e outro lá em cima só me dando sinal, tipo assim, não, não precisa. Sabe? Aí eu percebi que eles estavam mesmo com maldade e tal, foi.
Eu percebi umas coisas assim, Vamos né. conquistar esse rapaz aqui, vamos ver Aham. até onde ele vai. Vai, pois é, eu percebi isso. E você se descobriu, então, mais resiliente do que você achava que você fosse? Sim, com certeza. Porque eu acho que é até uma profissão que eu não sei se lá no Brasil eu faria. Carpintaria no Brasil é um pouco diferente. Lá eu acho que está mais relacionado com móveis e tal. E aqui não, aqui é a construção da casa mesmo, a parede, o rufo. Então eu senti um pouco ali essa diferença e eu até, assim, me surpreendi comigo mesmo de que poderia fazer isso, entendeu? E quando você saiu da construção, você chegou, assim, ao ponto de falar: "Nossa, eu consigo fazer isso aqui". Você saiu, mas você considera ali feito. Não, sim, com certeza. Até porque ali muitas das vezes meu tio estava tipo de um trabalho para outro, e geralmente sempre esses trabalhinhos, o que devia ser feito durante o trabalho, ele sempre passava para mim. Então, eu acredito que eu consegui me virar bem ali nesses 2 anos, entendeu? Consegui aprender bastante coisa, já estava começando a ler os planos, já estava começando ali a colocar o pessoal, a administrar os trabalhos do dia, entendeu? Felipe, e você mudou para cá, saiu da casa dos seus pais, foi trabalhar na construção. Você, nessa sua trajetória de imigrante, você se viu fazendo coisas, tendo que aprender coisas que você nunca imaginou que você tivesse habilidade, que não estava no seu plano? Ah, com certeza. Essa na carpintaria mesmo, eu nunca imaginei. Uma que eu estava estudando, eu tinha curso de contabilidade, administração, e estava estudando engenharia mecânica. Eu nunca fui assim ali da obra ali assim, então isso me surpreendeu. E hoje a minha profissão, por ser groomer, acredito que também eu nunca imaginei isso lá no Brasil, ser um groomer, ser um tosador. Então, sim, isso foi um desafio aqui, que eu acho que só a América mesmo para proporcionar esse desafio, e que eu consegui passar por cima disso, consegui aprender. E nas coisas domésticas, eu quero entrar nisso agora, porque você, assim, né, parece ser um filhinho da Mimado? mamãe. Ah, Como que foi essa parte, assim? Tudo bem que você no começo foi morar com seus tios e tudo, mas essa parte, assim, de ter que fazer laundry, de ter que cuidar da sua roupa, de ter que cuidar da sua alimentação, você se viu sozinho e desenvolver essas habilidades, assim, de você ter que fazer coisas que provavelmente na casa dos seus pais, a maioria delas já chegava pronto. é, Foi esse sim. processo? Olha, a Laude até que não foi tão difícil, porque lá no Brasil a gente tinha um tanquinho lavável e estendia. Então isso me pegava um pouco. E aqui você taca ali na máquina, depois você taca na outra máquina e a sua roupa já está lavada, entendeu? Então, isso aí eu consegui me adaptar. Agora, a parte da comida. Isso aí eu já tinha aprendido no Brasil, a fazer pelo menos o básico. Eu acho que isso aí também foi preocupação da minha mãe também, para me vir para cá e saber pelo menos fazer o básico. Aí, eu consegui me adaptar aqui em relação a fazer a alimentação, mas assim, é só arroz, feijão e o bife, entendeu? Mas eu consegui me virar assim bem. Foi um pouco complicado porque, tipo, no início era eu que tinha que limpar a casa, era eu que tinha que limpar o quarto, era eu que tinha que fazer a comida. Mas aí depois eu descobri que o acesso a isso aqui financeiramente também me ajudou bastante, entendeu? Quando eu queria comer, eu tinha a opção de comprar a comida. Quando eu queria limpar, lá a gente tinha house clean na casa depois de um certo tempo. Então eu pagava para uma pessoa para ela ir lá limpar. Depois que melhorou um pouco, você passou a contratar o pessoal da comunidade para poder fazer Isso, comida. isso, isso, isso. Então eu acredito que o lado financeiro aqui me ajudou bastante nessa parte aí que eu não tinha esse apoio dos meus pais. Mas se precisar, você faz. Não, se precisar eu faço. Eu consigo fazer uma comidinha Sua boa. mãe deve ter ficado orgulhosa. Sim, sim. Hoje mesmo eu faço minhas marmitinhas fit ali para me comer toda semana e eu mesmo que preparo ali bem rapidinho. Olha, ficou prendado aqui na Fiquei. América. Agora também qualquer dúvida que eu tenho, eu já ligo lá na minha avó, eu já ligo na minha mãe, olha, igual esses dias mesmo. Eu perguntei como que se prepara uma beterraba. Eu pico ou eu coloco inteira? Eu cozinho ou eu como sem cozinhar? Daí elas me explicaram como fazia a beterraba. Que bom, então a gente tá até fit, marmitinha fit com beterraba e tudo mais. É, tudo pesadinho, direitinho. Nossa, olha, eu que tô tendo que aprender aqui na América, viu, Felipe? É, Pode chamar. pode chamar.
Felipe, e fazendo uma análise da sua trajetória, você tem alguma coisa que você faria diferente? Que você pensar, "Ai, eu devia ter seguido esse caminho." Você tem alguma coisa que você possa pontuar? Olha, agora assim, pensando, talvez seria em relação ao idioma, como eu já disse, eu tive bastante dificuldade. Acho que se eu tivesse me preparado um pouco mais lá no Brasil, de repente, ou talvez aqui mesmo, eu já tentei estudar umas 2 vezes, mas parei. Talvez se eu tivesse continuado desde a primeira vez, com certeza eu já seria fluente já no idioma. Ahn, eu acho que além do idioma, acho que entra também bastante a parte financeira. Porque aqui acaba que a gente fica meio deslumbrada, assim, com o dinheiro, né. Então eu acho que eu teria economizado um pouco mais, teria gastado menos com besteira. Hoje antes, né, na real, eu não podia entrar na Amazon que eu fazia minhas comprinhas na Amazon. Hoje em dia eu já sei controlar. Eu acho que eu teria tido esse controle um pouco melhor antes também. Mas em linha geral, você acha que Deus foi generoso com você, assim, te aproximou das pessoas certas? Qual o seu feeling em relação à sua sorte aqui nos Estados Unidos? E eu já tinha até falado sobre isso com a minha mãe recentemente, que eu falei pra ela: "Ah, tem sorte disso, sorte disso", e ela fala: "Não, é sorte, é Deus". E eu realmente acredito que Deus tem bastante participação nisso. Eu sou cristão, sou evangélico, então eu acredito que as pessoas que foi colocado no meu caminho, as pessoas que moraram lá em casa, parece que foi assim um propósito só para aquilo, entendeu? Eu acho que Deus me ajudou bastante aí nessa caminhada. Você consegue reconhecer ali a proteção divina, o encaminhamento Sim, de consigo. Consigo. Tem 2 pessoas mesmo que passou lá em casa que eu acredito fielmente que parece que elas passaram só para aquilo ali e depois foram embora, entendeu. providência. É, foi mesmo, dá para sentir. Felipe, e como fica a sua espiritualidade nessa experiência como imigrante, assim? Como ficou isso? Você já tinha uma espiritualidade desenvolvida no Brasil? Você conseguiu manter isso aqui? Como que é o Felipe em relação à espiritualidade? Olha, sim, cresci no lar evangélico, cresci na igreja. Aqui, acabou que eu dei uma afastada mais por causa de compromisso de trabalho e tudo. Eu fiquei durante 2 anos trabalhando direto, de domingo a domingo, então não tinha nem a oportunidade de ir ao templo. Porém, eu ainda sempre acompanhei. Eu tenho alguns igual o David Leonardo, o Thiago Brunet, o Rodrigo Silva também, que eu sempre escuto, que eu acho que eles ali vão falando, eu vou compreendendo, eu vou conseguindo captar coisas mais religiosas, assim, e é onde eu mantive ali, enquanto eu não podia ir à igreja e tudo mais, eu ainda, pelo YouTube, pelo celular, em casa, no trabalho, eu consegui manter ali a minha fé, ouvindo a palavra, lendo, entendeu? Na Bíblia e tudo mais. E você acha que isso é algo assim que é, de certa forma, fundamental para passar por esses desafios que a vida de imigrante traz? Você acha que foi fundamental para conseguir te manter no centro? Ah, com certeza, com certeza. São muitas dicas boas, principalmente desses rapazes que eu falei. Então, tipo assim, a forma como eu sou, a minha tranquilidade, a forma como você leva a vida aqui, vai ficando mais leve. Tem até a passagem na Bíblia lá que fala: "Vem a mim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve". Eu acredito fielmente nisso aí, que se você vir e tiver o apoio da sociedade ali, da comunidade religiosa também, é fundamental. Concordo com você. Eu tenho um ponto assim, eu acho que a minha fé um pouco só funciona em português. Aí, quando eu encontrei uma igreja que falava português, fez muita diferença também, sabe? Sim, é bom estar na comunidade evangélica, na católica também. É bom estar na comunidade religiosa, né? Sim. Você acha que essa experiência de imigrante, ela é uma coisa para sempre? Felipe, agora eu quero saber. Pensa, como muitos imigrantes têm essa vontade de, depois de construído um patrimônio, você passar uma temporada no Brasil, ou se aposentar no Brasil, ou você acha que não? Estados Unidos você vai ficar. Eu acredito que eu vou ficar por aqui mesmo. É igual eu já me adaptei aqui em relação ao trabalho, à casa e tudo mais. Eu já não consigo me ver assim lá no Brasil, não. Quero muito ir lá várias vezes, tipo, se eu pudesse ir 2, 3 vezes no ano, eu iria. Amo o meu Brasil, não, assim, ninguém pode falar mal dali. Mas hoje eu acho que a minha casa tá aqui.
E Felipe, você percebe que você ficou mais patriota em termos de Brasil mesmo, gostando mais do país, valorizando as coisas do país, até interessado pelo país, depois que você mudou para os Estados Unidos e ficou distante do Brasil? Sim, com certeza, porque daqui a gente vê, a gente tem uma visão aqui em relação à política e como funciona, cultura e comunidade, e eu acredito que a gente aprende aqui e fica com aquele desejo de que lá seja assim também, seja bom, que as pessoas consigam ter trabalho e ter dinheiro também para fazer ali o capital girar, entendeu? Então, com certeza, eu comecei a vestir mais a bandeira, a roupa do Brasil mesmo, entendeu? Sim, comigo também aconteceu. Né? Até questão de interesse de estudar história, sabe, de onde, por que que o Brasil é como é, o que que Isso. significa a bandeira, esses interesses assim, até de buscar livros e também vídeos no YouTube explicando, Uhum. essa curiosidade que morando no Brasil eu nunca tive. Né, não, e eu acho que a gente aqui só espera que o Brasil melhore mesmo e que consiga desenvolver. Porque já pensou se ele está no mesmo patamar que os Estados Unidos? Seria ótimo, a gente até poderia morar lá e quem sabe trocar aqui por lá, entendeu? Felipe, e tendo tido essa experiência, você é um brasileiro que viveu num país e hoje você mora aqui nos Estados Unidos e você empreende aqui. Qual a principal diferença assim que você observa entre Brasil e os Estados Unidos? Ah, eu acho que tá um pouco ali nas pessoas em si, a forma que acho que tá na área da educação. Olha, também na segurança, lá ali onde eu cresci e tal, não era tão seguro aqui. Aqui eu já consigo sair com o celular, com cordão, então eu acredito que é na parte da segurança, na parte financeira também, eu acho que tem uma diferença bem grande de um lugar para o outro, que me convenceu em ficar aqui, entendeu? Sim, comparando, você vê coisas básicas, né? Tipo, É. da própria comunidade mesmo, né? Uhum, sim, dá para perceber que aqui o pessoal, eles já sabem o que é os Estados Unidos e a força que ele tem, entendeu? Às vezes nem tanto o presidente assim consegue superar o que o pessoal já tem dentro de si. Lá ainda no Brasil, eu acho que ainda pode ter um controle, uma manipulação, alguma coisa assim, independente de partido. Que aqui eu acho que é um pouco diferente, entendeu? Você sente que o país é resultado mais das pessoas mesmo. Isso mesmo. Sua história de vida importa.